Ia bater um takezinho com vocês no índice aqui. Pô, fica para a próxima então, galera. Relaxa que vai ter uma próxima vez que eu vou conectar com vocês 10h30. Aí a gente opera índice ao vivo, beleza? Índice dólar ao vivo. Eu adoro analisar o mercado ao vivo de B3 esse horário, 10h30. Gosto muito, porque aí já abriu o mercado gringo, já abriu o mercado brasileiro, aí fica interessante. Tá, galera, vamos começar pelo Bitcoin. Depois eu vou olhar XRP, vou olhar Luna, vou olhar Litecoin, FTM, tá? Fiquem tranquilos. Vou mandando devagarzinho para eu poder acompanhar. Gostaria de saber se o Bitcoin dá para rolar um pullback em 2015. Tá, vamos começar pelo Bitcoin então. Bom, galera, o Bitcoin, vamos jogar ele aqui no H1. Vamos tirar aqui dos desenhos. Estava dando uma aula ontem. Bom, vamos fazer uma revisadinha do Bitcoin aqui, galera. Vamos lá. O Bitcoin trabalhou num movimento muito bonito, tá? Um movimento muito interessante, que foi até o que veio dar stop naquele trade que eu passei para vocês da Luna, beleza? Se não me engano, foi na Luna mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin. Ele trabalhou numa bandeira, tá, pessoal? Uma acumulação inclinada contra a tendência vigente. Nessa aula de hoje, pessoal, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Sempre que eu falar sobre algum conceito, né, eu vou procurar trazer também uma explicação teórica sobre. Então, nessa análise, iremos contextualizar bandeira, uma figura gráfica de continuidade. Eu que vou falar com vocês alguma característica, tá? Algum comportamental envolvendo bandeira. Eu quero que todo mundo preste bastante atenção, porque vai ser realmente um conteúdo bem valioso que eu vou trazer para vocês nessa aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Envolvendo bandeira, pessoal. O que eu tenho de conhecimento para passar para vocês? Algo objetivo, resumido, para a gente poder continuar o mapeamento e passar para os outros ativos. Essa aula de hoje, pessoal, não é uma aula teórica, é uma aula de mapeamento gráfico, de giro de mercado, porém eu vou passar para vocês alguns conceitos de alguma coisa que eu utilizar nas análises, tá? Então vamos lá, bandeira, pessoal, bandeira, para a gente tratar de forma objetiva, o que é? Bandeira é uma acumulação do preço que ela é inclinada contra a tendência vigente. O que é a tendência vigente? É a tendência anterior. Então, vamos supor que o mercado ele vem trabalhando numa alta, beleza? Ele vem trabalhando aqui numa alta, e ele começa a acumular inclinado contra a tendência vigente. Ou seja, o que seria isso? Seria ele acumular caindo, acumular descendo, porque não é contra a tendência vigente. Se a tendência vigente era de alta, uma acumulação contra a tendência vai ser o quê? Uma acumulação onde o preço cai. Então, a bandeira é o quê, pessoal? É uma acumulação inclinada contra a tendência vigente. É um canalzinho de baixo que o mercado trabalha contra a tendência vigente, no caso, de uma bandeira de alta, para depois continuar com a sua movimentação altista. O que a gente tem, pessoal, de mais avançado aqui envolvendo a bandeira? Bom, a bandeira, pessoal, ela tende a trabalhar em uma média de toques, como ABC. O mercado tende a fazer um ABC em forma de bandeira. O que seria esse ABC, galera? Vamos lá. Deixa eu apagar esse desenho. Então, imaginem um mercado vindo aqui de uma alta, né? Então, fazendo topos e fundos ascendentes. Ele começa a fazer uma bandeira, ou seja, uma acumulação inclinada contra a tendência vigente. Então, ele vem e faz aqui, ó, um ABC corretivo. Porém, esse ABC corretivo, pessoal, ele tem forma de quê? De bandeira. Então, a gente consegue traçar a LTB a partir do momento que o mercado já fez aqui para a gente dois topos ascendentes, porque para eu marcar uma linha de tendência, eu preciso de dois topos ascendentes, né? No mínimo, ou dois fundos ascendentes. Se eu tiver só um ponto, eu não consigo marcar uma linha de tendência, porque eu não vou conseguir definir uma angulação. Então, para eu marcar uma linha de tendência, eu preciso de no mínimo dois pontos, ou dois topos descendentes, ou dois fundos ascendentes. E agora, a linha de retorno, eu posso projetar, pessoal, ela paralelamente a partir do fundo mais baixo, né? Então, eu consigo projetar ela aqui a partir do fundo da pernada A, e assim eu vou ter um ponto de parada da pernada C. Então, se eu tenho um mercado trabalhando em um período corretivo, eu acredito que ele faça uma bandeira, ou seja, o mercado faz aqui, ó, uma queda, uma alta, que não perde esse topo, porque senão não vai ser uma pernada corretiva, vai ser uma pernada impulsiva. Então, como não perdeu o topo, é uma correção da pernada A, e posteriormente começa a cair, eu posso traçar aqui uma linha de tendência, ligando esses dois topos e projetá-la, pessoal, a partir do fundo da pernada A. Assim eu vou ter um ponto de parada para a pernada C e possivelmente um ponto para eu poder contextualizar até uma antecipação da bandeira. Ou seja, eu posso pegar uma compra, por exemplo, que caso o risco retorno estiver favorável, antecipando a bandeira. Ou seja, o que é antecipar uma figura? É você operar
com embasamento nela antes do mercado romper. Então, se eu antecipo uma figura, eu estou operando antes do preço romper essa figura. Eu estou pegando antes mesmo do mercado fazer um reteste, eu estou antecipando. Antecipações, pessoal, elas tendem a ter uma assertividade menor do que se você for pegar, por exemplo, no rompimento ou no reteste. Porém, a antecipação, ela pode ter uma rentabilidade melhor. Por quê, galera? O que você tem que entender? A gente busca no mercado rentabilidade. Pelo menos é o que eu busco. Eu busco rentabilidade em cima do meu patrimônio, em cima do meu capital. Assertividade e rentabilidade, elas são grandezas inversamente proporcionais. Não é porque eu sou rentável que eu sou assertivo. E não é porque eu sou assertivo que eu sou rentável. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um trade system de onde eu arrisco 5x para um retorno de 1x. Ou seja, eu arrisco 5x, por exemplo, R$100 para um retorno de 5 vezes menos, para um retorno de R$20. Ou seja, eu vou pegar uma posição, por exemplo, vou pegar uma comprinha aqui nesse topinho anterior quando o mercado retestar. Comprei, meu stop aqui está desse tamanho e meu take desse tamanho. Ou seja, estou arriscando 5x para ganhar 1x. A chance do mercado subir e atingir meu take, ela é muito mais alta do que atingir meu stop. Obviamente, por quê? Porque o meu take é muito menor que o meu stop. Ou seja, eu vou acertar bastante vezes, eu vou ter uma assertividade boa. Então, vamos supor que nesse trade system eu tenho uma assertividade aqui, pessoal, de 80%. Isso é muita coisa. Concorda comigo? 80%, é uma assertividade altíssima. Agora, vamos trazer isso para um placar estatístico. 80% das oportunidades eu acertei. 20% eu errei. Nas 80% das que eu acertei, quanto eu ganhei, pessoal? 1x. Então, de 10 operações, eu acertei 80%, então eu acertei 8, então eu estou 8x positivo. Beleza? 8x positivo. Porém, nas duas que eu errei, nos 20% que eu errei, ou seja, fazendo a proporção para 10 operações, eu errei duas. Porém, nessas duas que eu errei, quanto que eu perdi, pessoal? 5x. Ou seja, eu estou de loss, quanto? 10x. Certo? 10x. Então, eu estou de gain 8x e de loss 10x. Então, qual é a minha rentabilidade? Menos 2x. Eu estou com uma rentabilidade negativa, tendo uma assertividade muito alta. Ou seja, eu sou assertivo, mas não sou rentável. Então, não é porque eu sou assertivo que eu sou rentável. Da mesma forma, não é porque eu sou rentável que eu sou assertivo. Agora, vamos fazer o exemplo contrário. Vamos fazer o exemplo contrário aqui. Ó, o exemplo contrário. Depois eu vou voltar para a bandeira e vou linkar tudo que eu falei com vocês. Vamos para o exemplo contrário agora. Vamos supor que eu tenho um trade system onde é isso que... Olha, prestem muita atenção, pessoal. É exatamente isso que a gente faz na sala. Vamos supor que agora eu tenho um trade system onde eu arrisco 1x para um retorno de 5x, que foi a média de risco-retorno do nosso mês passado. 5x, tá? 5x. Ou seja, eu arrisco 1x para um take de 5x. Vamos supor que eu tenho uma assertividade, pessoal, vamos colocar uma assertividade mediana, 50%. 50%, tá? 50%. Então, eu tenho uma assertividade de 50%. 50% é a mesma assertividade que você tem se você operar na IQ Option por sorte, só clicando nos botões. Porque tem duas opções, para baixo e para cima. Se você só clicar para cima o mês inteiro, você tem 50% de acertar. Então, vamos colocar uma assertividade de 50%. 50%. Então, com uma assertividade de 50%, vamos fazer a proporção com 10 operações. De 10 operações, eu acertei 5. Nas 5 que eu acertei, eu ganhei 5x em cada. Então, 5 vezes 5, eu estou 25x positivo. 25x positivo. Por quê? Porque eu tenho uma assertividade de 50%. De 10 operações, eu acertei quanto? 5, já que a minha assertividade é de 50%. Nas 5 que eu acertei, eu ganhei em cada 5x. Então, 5 vezes 5, estou positivo 25x. Porém, eu errei 5. Errei 5. Porém, nas 5 que eu errei, quanto que eu perdi, pessoal? 1x em cada. Então, eu perdi aqui, ó, menos 5x. Então, qual que é a minha rentabilidade aqui, pessoal? De 20x. Eu estou com uma rentabilidade 20x, uma rentabilidade incrivelmente maior do que com assertividade de 80%. Ou seja, eu sou assertivo aqui, pessoal? Não sou assertivo. 50% não é assertivo. De 1.000 operações, você vai errar 500.
É muita coisa. Seu psicológico, ó, vai sentir, né? O iniciante, ou até mesmo o intermediário, ele vai sentir esse psicológico, esses erros. Porém, olha o final aqui, ó, olha a rentabilidade. Ou seja, não é porque eu sou assertivo que eu sou rentável. E não é porque eu não sou assertivo que eu não serei rentável. Olha aqui o exemplo. Eu estou sendo rentável com uma assertividade horrível. Eu poderia diminuir ainda mais, pessoal. Colocar, por exemplo, 30% de assertividade. Ou seja, de 7, 10 operações, eu errei 7. Nas 7 que eu errei, eu perdi 7x. 30% de assertividade. Nas 7 que eu errei, eu perdi 7x. Nas 3 que eu acertei, eu ganhei quanto? 5x em cada, então eu ganhei 15x. Então eu estou positivo quanto, pessoal? 8x. 8x de rentabilidade com uma assertividade de 30%. Então é aquilo que eu falo, pessoal. Não é brincadeira quando a gente fala para você seguir uma gestão. Por quê? Porque a gente sempre passa para vocês trades realmente contextualizados e com alto risco de retorno. Essa é a diferença do mercado financeiro. Quando você opera, pessoal, é aí que eu falo, tem que ter uma gestão alinhada, porque quando você não tem gestão alinhada, você perde o privilégio de ter uma atividade ruim e mesmo assim ganhar dinheiro. Olha isso. A média de risco de retorno que a gente teve, pessoal, no mês de novembro, ele foi de 5 vezes o risco. 5 vezes o risco. Ou seja, você poderia ter uma assertividade de 30%, errar 7 de 10, ou errar 70 de 100, ou errar 700 de 1000 trades. Porém, você continuaria rentável. Por quê? Porque não é porque eu sou assertivo que eu sou rentável. Da mesma forma que não é porque eu não sou assertivo que eu não serei rentável. Lembrem-se disso na hora de vocês tentarem se sabotar. Lembrem-se desses números, lembrem desses cálculos que eu fiz com vocês. Agora, trazendo isso para a bandeira. Trazendo isso para a bandeira agora, que eu estava falando. Vamos linkar agora os conteúdos, vamos linkar esses assuntos. Eu estava falando com vocês, pessoal, que como a bandeira ela tem de trabalhar uma média de toques em ABC, né, configurando aqui até uma correção simples, né, um zigue-zague simples, a gente pode antecipar, se tiver contexto, aqui no fundinho da pernada C. Com qual contexto? A linha de retorno e também o topo anterior. Então, a bandeira tem de trabalhar essa média de toques. Então, se eu quero, por exemplo, pegar uma antecipação da bandeira, eu vou ser menos assertivo. Porém, a minha rentabilidade ela vai ser melhor? Sim. Por quê? Porque o risco retorno fica mais longo. Vamos supor, qual que seria o take dessa bandeira, pessoal? Qual que seria o take? O alvo. O alvo aqui eu projetaria toda essa pernada de impulso a partir de onde? Da mínima da contração, da mínima da correção do movimento. Então, o meu take 1 era aqui no 61,8, meu take 2 em 100%. Vamos supor que eu peguei a antecipação. Com qual contexto? Topinho anterior, atuando aqui como uma reação altista para o preço, linha de retorno também atuando como suporte. Outra confluência que eu sempre faço, eu sempre gosto de projetar a pernada a partir aqui da pernada B. Assim, eu tenho mais um ponto de parada, mais um ponto de projeção, de suporte projetado para a pernada C. Você tem que entender o seguinte, pessoal. Alvos Fibonacci de baixa, eles têm o quê? Ordens de compra. Por quê? Porque quem trabalha na venda utiliza um alvo de queda, utiliza um alvo de fibo de queda. Então, se a pessoa que está vendida, ela coloca o seu take no primeiro alvo, no segundo alvo, o take de uma venda é uma compra. E quando alguém compra, isso gera um fluxo comprador, isso gera uma reação altista no mercado. Então, a linha de retorno, ela atua como suporte, o alvo de Fibonacci atua como suporte, o topo anterior atua como suporte. Então, aqui a gente tinha uma faixa de preço de suporte contextualizado, possibilitando aqui, pessoal, uma antecipação. Então, se eu pego uma compra nesse ponto, qual que é o melhor ponto de stop, galera? Abaixo do fundo, abaixo desse último fundo, é o melhor stop, é o melhor ponto de stop. Então, se eu vou lá e saio no alvo de 100%, eu vou ter um risco de retorno aqui de 5,95 vezes. Se eu pego, por exemplo, o rompimento aqui, peguei no rompimento e coloco o mesmo stop, olha a diferença da rentabilidade. Olha o risco de retorno. Ele caiu para 3,90 vezes. Ou seja, aqui antecipando, eu vou errar mais. Por quê? Porque eu posso tomar uma violinada, depois o mercado prosseguir, o mercado pode querer subir, fazer mais uma pernada, trabalhar numa bandeira, por exemplo, em 5 ondas, trabalhar no canalzinho mais elaborado e não no ABC simples, pode ser uma correção complexa e não uma simples, pode ser um zigue-zague duplo. Então, antecipações, elas vêm a errar mais, ela tem uma assestividade menor. Porém, como eu provei para vocês no cálculo, não é porque a minha assestividade ela é menor que a minha rentabilidade também vai ser menor. A assertividade e
Rentabilidade são grandezas inversamente proporcionais. Então é aquilo que eu falo com vocês. Tomou um loss, fiquem tranquilos. O risco-retorno, ele vai te deixar vivo a longo prazo. Ele vai te manter no mercado. Então, falando da bandeira, que a gente estava contextualizando no Bitcoin. Bandeira, uma dica para vocês. Sempre que você vê o mercado começando a trabalhar na bandeira, traça alvo de FIBO, replica a pernada de impulso, começa a trabalhar com níveis de suporte projetados, projeta a linha de retorno, identifica pontos de suporte de volume, topo anterior ou fundo anterior, regiões de interesse do preço, Fibonacci retração, alvo de FIBO de expansão, para você atuar com a questão do fluxo contrário, né? Já que no alvo de queda tem take comprador gerando fluxo altista, alvo de alta, tem take vendedor gerando fluxo baixista. Trabalhem com essas ideias de suporte projetado para conseguir, então, uma boa antecipação. No caso do Bitcoin, trazendo aqui esse exemplo na prática, igual eu falei com vocês, a gente vai sim fazer mapeamento gráfico, porém eu quero fazer algo diferente. Sempre que eu falar de algum conceito, eu quero parar e ensinar para vocês a teoria, porque assim a gente consegue agregar mais ainda o conhecimento e evoluir mais ainda o time. Então, passando aqui para o Bitcoin, pessoal, ele estava trabalhando aqui numa tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, até que ele começou a desconfigurar essa tendência. Qual foi o primeiro sinal, pessoal, de que o Bitcoin desconfigurou essa queda? Assim que ele perdeu o LTB. Então, o Bitcoin perdeu o LTB, né? Aqui embaixo virou a média de 9 para cima, perdeu o LTB, chegou até a armar um pivô. Onde ele armou o pivô? Sentiu o LTB, ocasionou uma queda, movimento corretivo, perdeu o topo, ativou o pivô de alta. Após ativar o pivô de alta, ele começou, pessoal, ó, a trabalhar aqui em forma de bandeira e depois trabalhou mais um movimento impulsivo, dando continuidade à alta anterior. Então, como que a gente poderia contextualizar alguma entrada aqui no Bitcoin? Bom, a gente pode traçar de uma vez a LTB, a linha de retorno, igual eu ensinei para vocês, ó, pessoal, tracei aqui de topos descendentes, defini a angulação, agora eu posso projetar essa linha de tendência a partir do fundo mais baixo para eu ter minha linha de retorno. Linha de tendência, pessoal, ou vai ligar topos descendentes ou fundos ascendentes. Se fundos descendentes, fundos descendentes e topos ascendentes, o que liga, pessoal, é linha de retorno. Linha de tendência apenas vai ligar topos ascendentes ou fundos ascendentes. Então, vamos fazer aqui a projeção. Só clicar na linha, Ctrl+C, Ctrl+V, projeta a partir do último fundo, tem aqui, então, minha linha de retorno projetada. Então, aqui eu tenho uma bandeira já contextualizada, né? Inclusive, a gente pode enxergar as ondas perfeitamente, ó. A, B, C. Vamos projetar o alvo? Posso pegar aqui, ó, essa pernada de impulso, replicar a partir da máxima da correção, onde o preço veio buscar, pessoal, ó. O mercado veio buscar aqui certinho 100%, caiu mais um pouco, buscou o nível de 127%, junto com essa região aqui de topinho anterior. Provavelmente era uma região de volume. Vamos traçar aqui um volume profile de toda a pernada de alta, ó, do fundo ao topo, onde a gente tinha bastante volume, pessoal. Nessa região, a POC estava aqui, tínhamos uma faixa de volume nesse preço também, não contextualizou muito. Vamos pegar aqui dessa queda, tá? Eu sempre gosto de pegar de pernadas orgânicas, então vamos pegar aqui da pernada impulsiva de baixa. Ó, a gente tinha bastante volume aqui, também não contextualizou aqui como suporte, porém já era um nível bacana de se operar. Por quê? Tinha linha de retorno, tinha o alvo de FIBO gerando fluxo altista, topinho anterior, Fibonacci retração também, pessoal. Ó, se a gente for traçar aqui de toda a tendência, olha que coisa linda, onde o mercado cravou 38,2. Então, possivelmente, galera, isso aqui é o quê? É uma pernada corretiva, tá? Então, a gente pode começar a contextualizar ondas de Elliott, onde o mercado trabalhou aqui, ó, em uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Depois fez o quê? Um ABC corretivo, logo no fractal maior. O que foi tudo isso? 1, 2, 3, 4, 5. É uma pernada 1 no fractal maior. ABC é uma pernada 2 no fractal maior. Essa pernada agora é a 3. Estamos em uma 4 complexa para posteriormente vir numa pernada 5. Isso em consideração do fractal maior, o fractal primário. Perfeito? Fractal primário. Então, galera, a gente pode também ver essa onda 3, deixa eu ver se ela atingiu o seu alvo mínimo, tá? O alvo mínimo da onda 3, pessoal, é 100% da onda 1. Então, vamos fazer a marcação. Ainda não atingiu o alvo 100%, então eu creio que isso aqui pode ser simplesmente um movimento corretivo da onda 3 ainda, para posteriormente o mercado vir trabalhar numa onda 4 e depois numa onda 5, gerando mais um movimento impulsivo, beleza?
Então, galera, no caso da bandeira aqui, ó, a gente simplesmente operou o quê, galera? Operou uma antecipação, poderia ter pego uma antecipação da bandeira, compra assim que tocou no alvo de FIBO, na linha de retorno, no topinho anterior e na 38,2, tendo assim 4 confluências. O stop loss, pessoal, que eu colocaria aqui, seria um stop loss um pouco mais curto, abaixo da retração de 50%. Por quê? Se o mercado ele trabalhasse abaixo desse topinho anterior, trabalhasse abaixo da linha de retorno, trabalhasse abaixo da BM200, ficaria muito mais plausível o quê, pessoal? Uma trap nesse topo e o mercado continuar trabalhando aqui em queda. Então, o stop loss, ele tem que entrar, pessoal, exatamente onde for o primeiro ponto que, caso o mercado atinja, o seu viés mude. A gente não pode ficar enviesado no mercado, nunca. A gente tem que sempre seguir a técnica. Então, se, por exemplo, o mercado começou a cair e trabalhou abaixo da M200, para mim não faz mais sentido pensar em compra. Então, por que eu vou continuar na operação? Então, a gente tem que colocar sempre o stop loss o mais técnico correto possível, sempre seguindo a técnica, nunca o psicológico. É aquilo que eu falo com vocês, pessoal. A técnica, ela é muito mais importante para mim do que o psicológico, porque a técnica, ela te possibilita segurar uma operação, a técnica te possibilita estopar, a técnica te possibilita uma boa entrada. Tudo isso, pessoal, envolve a técnica e não o psicológico. Porém, é claro, o psicológico ele também está alinhado, ele também está atrelado a tudo isso. Porém, a técnica é o que vai te deixar vivo no mercado. A técnica que vai te possibilitar bom risco e retorno e vai conseguir uma rentabilidade a longo prazo. Então, galera, qual que seria o ponto de saída aqui desse trade? Primeiro alvo na 61,8, gerando aí 3,67 vezes o risco e retorno. Segundo alvo em 100%, conseguindo aí 5,90 vezes o risco e retorno. É aquilo que eu falo com vocês. 5 vezes o risco, 6 vezes o risco e retorno. Então, se eu errar mais 4 trades, eu ainda estou quanto positivo, pessoal? 2x positivo. Olha que maravilha. É aquilo que eu falo com vocês, galera. Gestão e gerenciamento sempre. É porque acabou que ficou até um pouco clichê essa questão de gerenciamento, porque por conta de opções binárias, a galera de opções binárias, quando eu tomava lojas, ficava falando, siga gerenciamento vai salvar, não sei o quê. Mas não vai, não vai. Agora, aqui no mercado financeiro vai. Aqui vai te deixar vivo. Por quê? Porque a gente opera com risco-retorno. A gente opera com um retorno muito mais favorável que o risco. Então, você pode correr esse risco mais vezes que ainda continuará em um retorno positivo. Entenderam, pessoal? Galera, alguma dúvida sobre essa análise? Querem que eu comente sobre mais alguma coisa aqui? Alguma dúvida sobre essa análise aqui? Cairo, quando na bandeira de alta a média móvel de 20 apoia, é uma confluência boa? Sim. A média móvel de 20 é uma confluência excelente, pessoal. Ela atua como suporte e essência dinâmico para o preço, né? Vamos às médias, pessoal. Como a gente pode definir média móvel? Média móvel é uma linha de tendência dinâmica. Pronto, acabou. Linha de tendência dinâmica. Então, se eu tenho um mercado lateral, se eu tenho um mercado consolidado que não está em tendência, a média móvel tem eficácia, pessoal? Responde para mim. A média móvel tem eficácia quando a gente tem um mercado lateral ou consolidado? O que vocês acham, pessoal? Perfeito. Fabrício é aluno, tá ligado? Não tem, pessoal, não tem. Média móvel é linha de tendência dinâmica. Então, a gente só vai contextualizá-la em nossas operações quando a gente tiver o mercado em tendência, ou o mercado ou em tendência de alta, ou em tendência de baixa. Beleza? Fala, Daniel, Caio, você já usou Martingale nas suas operações? Recomendo usar? Cara, não, eu não tenho necessidade, tá? Não tenho necessidade de usar Martingale. Não tem, tá? Não tem, nem um pouco. Aquilo que eu falei com vocês, pessoal, eu provei falando sobre números, tá? Quem não pegou a visão, depois volta a aula para poder entender. É aquilo que eu falei com vocês, pessoal. Vocês podem errar. É aquilo que eu falei. Se a gente tem olha aqui, ó, uma rentabilidade de 5 vezes o risco. 5 vezes o risco. Você pode ter uma assertividade de 30% que você ainda continua positivo. Ou seja, de 1.000 trades, você pode errar 700 que você ainda fica positivo. Sem martingale, sem nada. Apenas entrando com uma mão fixa. Apenas entrando com uma mão que você pode perder, que você está confortável para perder. Por quê? Quando você bater o take, você vai lucrar 5 vezes o seu risco. Mas não adianta nada, pessoal. Você projetar o alvo
por questões financeiras. Não, o alvo, ele é técnico. Quando a gente fala 5 vezes o risco, não foi porque a gente escolheu, foi porque a análise nos mostrou isso. Foi porque o contexto nos gerou esse risco retorno. Tanto que eu já peguei trade 14 vezes o risco. Já peguei a operação que eu arrisquei $200 e saí da operação com $2.000 de lucro, 10 vezes o meu risco. Isso acontece. O mercado, ele te possibilita isso. Entenderam? O mercado de criptomoedas, ele te possibilita isso. A gente passou um trade do Bitcoin, por exemplo, de 7 vezes o risco. Ou seja, 7 vezes o risco. Olha o tanto de margem que você tem, galera. O mercado, pessoal, para vocês lucrarem, vocês precisam de margem para erro. Por quê? Porque é normal errar. É normal tomar stop. Porém, quando a gente erra e tem margem, por quê? Porque a margem, de onde veio a margem? A margem veio de boas análises, ocasionando em rentabilidades altas, risco e retorno alto. Aí a gente consegue uma boa rentabilidade mesmo errando. É aí que você fica vivo no mercado, é aí que no longo prazo mesmo, galera, você realmente cresce seu patrimônio, cresce seu capital. Essa onda 4, você pode ver isso no RSI, volume decrescente. Sim, sim. Essa onda 4 a gente pode até ficar ligado, pessoal, porque o mercado já pode querer tá querendo fazer uma onda 4 e trabalhar aqui possivelmente no movimento corretivo. Tá? Então ele pode querer trabalhar, tá começando a fazer aqui uma deriva, uma espécie de deriva, tá, pessoal? O ideal seria ela ser mais inclinada, mas está começando a derivar. Volume decrescente, RSI também dando divergência baixista, ou seja, RSI, o que ele mostra para gente, pessoal? Relative Strength Index, índice de força relativa. Então, ele mostra a força das pernadas. Então, a gente tem o que, pessoal? Vamos definir as máximas, ó. Máxima definida, máxima definida. O mercado renova a máxima e o RSI não renova. E o volume não renova. Então, a gente consegue perceber o quê? Que o preço ele está subindo, a demanda está atuando no mercado, porém a demanda está ficando cada vez mais fraca, visto que a quantidade de negociações diminuiu, visto que a aceleração do preço, a força do preço também diminuiu. Então, quando a gente tem sinais técnicos de fraqueza no micro, a gente não pega mais operações de compra. Não é saudável, por exemplo, o mercado romper, você pegar esse throwback. Por quê? Pode ser simplesmente uma captura de liquidez para o mercado posteriormente trabalhar aqui no reteste e no movimento corretivo. Então, quando a gente começa a ter sinais de fraquezas no final de um movimento, no final de uma tendência, após uma onda 3, que você acredita que o mercado trabalhou, nada de pegar a operação a favor da tendência. Aguarda o mercado desconfigurar a tendência que ele está trabalhando e trabalha contra ela, trabalha a favor do movimento corretivo, quando a gente tem fraqueza técnica apontada naquela tendência. Beleza? Para ter todo o risco retorno, tem que alavancar quantas vezes? Wesley, não tem nada a ver com alavancagem, pessoal. Não tem nada a ver com alavancagem, nada a ver com alavancagem. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma visão aqui, galera, sobre, mais uma vez, sobre alavancagem, sobre o trade em criptomoedas futuros. Bom, galera, você tem que entender o seguinte, a alavancagem, ela é simplesmente uma forma da corretora, da exchange, ela meio que te emprestar dinheiro. Ou seja, eu quero, vamos supor, galera, que você quer comprar um carro. Quer comprar um carro de 50 mil reais. Para você comprar esse carro de 50 mil, você tem que ter os 50 mil no bolso. Você tem que ter 50 mil no bolso para você comprar o carro. A mesma coisa com Bitcoin. Você quer comprar 50 mil reais em Bitcoin, você tem que ter os 50 mil. Tem que ter os 50 mil. Agora, no mercado futuro, você pode, por exemplo, ter R$ 1.000 e alavancar 50 vezes. Ou seja, com quanto você vai estar na operação? Com 50 mil. Igualzinho aqui. Porém, aqui, você precisou tirar todo o seu caixa. Aqui, você alavancou 50 vezes, alocando apenas R$ 1.000 na operação. Entendeu? Então, agora, vamos fazer uma analogia para o seguinte. Vamos supor, pessoal, que eu tenho um stop loss de 10%. Prestem muita atenção para a gente sanar de vez essa dúvida sobre alavancagem, sobre Binance Futures. Vamos supor que eu tenho um stop loss de 10%. 10% de stop loss. Show? 10% de stop loss.
num trade do Bitcoin, mercado à vista. O que é o mercado à vista? É o mercado à vista, é onde você compra o ativo em si. Porém, ao invés de você estar comprando um carro, estar comprando um apartamento, você vai estar comprando um ativo financeiro. Então, o mercado à vista é isso. Você vai comprar o ativo em si. É a mesma coisa de você comprar um carro, de você comprar uma moto, um celular. Você vai comprar um ativo financeiro. Então, vamos supor que você comprou Bitcoin, comprou 50 mil, comprou Bitcoin e está com stop loss técnico de 10%. 10%. Ah, colocou abaixo de um fundo, deu 10% de stop loss. Perfeito? Então, vamos supor que com esse 10% de stop loss, você quer perder R$100. Ou seja, caso o Bitcoin venha a estopar, você quer perder R$100. R$100. Porém, você está com seu stop loss de 10%. Então, você vai ter que entrar com um valor X, cujo 10% represente os seus R$100. Perfeito? Então, com quanto eu terei que entrar na operação, pessoal, para eu poder estopar meus R$100? Eu vou ter que entrar com 1.000, isso no mercado à vista. Eu vou ter que entrar com R$1.000. Por quê? Porque caso o mercado caia 10%, 10% de 1.000 são os R$100 que eu quero estopar. Ou seja, para eu perder R$100 tendo um stop de 10%, eu preciso de um caixa, eu preciso entrar na operação com 1.000. Isso no mercado à vista ou no mercado spot. No mercado de futuros, pessoal, se eu quero arriscar R$100 com um stop de 10% e eu não tenho os R$1.000 para entrar na operação, eu posso fazer o quê? Alocar meus R$100, porém alavancar o quê, pessoal? Alavancar 10 vezes. Porque eu alavancando 10 vezes, eu alavancando 10x, o que acontece? Eu multipliquei esse capital que eu aloquei. Então, eu não estou na operação mais com R$100. Agora eu estou na operação com R$1.000. Porém, eu aloquei do meu capital apenas 100, mas eu estou com 1.000. É a mesma coisa aqui. Se o mercado cai os 10%, quando eu vou perder a operação? Vou perder os R$100 que eu gostaria de perder. Essa é a diferença do mercado spot para o mercado futuro. Agora, como que funciona na prática? Como que eu vou definir minha alavancagem na prática? Vamos supor que eu peguei aqui, pessoal, esse trade do Bitcoin. Então, eu peguei a compra aqui no Bitcoin, que a gente estava fazendo análise. Peguei uma compra aqui, stop loss na 61, meu take lá em 100%. Foi. Beleza. Eu estou com stop loss aqui, pessoal, de 1,83%. 1,33%. Agora eu vou lá simplesmente e vou definir minha alavancagem. Eu vou escolher uma alavancagem. Vocês escolhem. Passo a passo de como montar trade, pessoal, no Binance Futures. Agora eu vou escolher uma alavancagem. Ah, eu quero alavancar aqui. Eu recomendo para vocês, pessoal, no máximo 50x. Não tem por que alavancar mais de 50. Então, assim, vou alavancar aqui 40x. 40x. Então, 40x, quanto vai dar de alavancagem, pessoal? Como é que vai ficar aqui, ó? 1,83% de stop sem alavancagem. Se eu alavanco, eu multiplico meu capital, da mesma forma também multiplica esse stop, né? Por quê? Se eu entrei na operação com R$100 e alavanquei 10 vezes, eu estou na operação com 1.000. Então, se meu stop ele é de 1,83%, vamos arredondar para 2%, ó. Ó, 2%. Então, eu entrei na operação com R$100, alavanquei 10 vezes. Então, o meu stop ele vai ser 2% de 1.000, ou então, se eu alavanquei 10 vezes, 20% de 100. Dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma coisa. Então, ela escolheu minha alavancagem. Vou alavancar aqui, por exemplo, 10x. 10x. Então, se eu alavanquei aqui 10x como exemplo, quanto que vai estar o meu stop? 2 vezes 10. Ou seja, do valor que eu alocar, eu vou perder 20%. Então, se eu aloquei na operação, o que é alocar? É o que sai do seu bolso. É o que sai do seu bolso. Então, se eu aloquei na operação R$1.000, que é essa alavancagem, só os R$1.000 que eu alavanquei, que eu aloquei na operação, quanto que vai ser meu stop loss desses R$1.000? 20x. Ou então, 2% de 10.000. Se você multiplica a porcentagem, você não precisa multiplicar o capital. Agora, se você não multiplica a porcentagem, aí você multiplica o capital. Dá na mesma.
2% de 10 mil é a mesma coisa que 20% de 1.000. Vai dar o mesmo financeiro final. Então, agora que você escolheu a alavancagem e multiplicou pelo stop loss, você sabe que o seu stop com a alavancagem, ele vai ser de 20%. Agora esquece a alavancagem, não precisa mais de alavancagem. 20%. Você sabe que vai dar 20% do seu stop. Agora você faz simplesmente uma regrinha de 3. Uma regra de 3 simples, tá? Uma regra de 3 simples. Ou seja, ó, 20% representa o seu stop. Perfeito? 20% representa o seu stop. Quanto você quer stopar na operação? Ah, quero stopar R$100. Beleza, R$100. Agora, quanto você precisa entrar na operação para 20% representar os R$100? Você não sabe. Ou seja, 100%, que é quanto você precisa entrar na operação, você não sabe quanto é. Então, 100% é igual a X. Agora, multiplica cruzado. 20x é igual ao quê, pessoal? É igual a 100 vezes 100. Então, 20x é igual a 10 mil. Quanto que vai ser x? X é igual a 10 mil, perdão, dividido por 20. Então, aí você vem, ó, vou estar na calculadora para vocês. 10 mil dividido por 20, R$500. Ou seja, você vai ter que entrar na operação com R$500 para poder estopar seus R$100 alavancando 20 vezes. Simples assim. A alavancagem, pessoal, ela é simplesmente, você simplesmente multiplica pelo seu stop loss, aí você vai saber quanto você vai perder referente ao valor que você alocou na operação, referente a quanto você colocou do seu dinheiro na operação. Perfeito? Aí depois que você sabe quanto você vai perder do seu dinheiro, ficou fácil, porque você vai lá e coloca, ó, eu vou perder 20%. 20% vai representar quanto? Meu gerenciamento me permite perder quanto? R$100. Então, 20% é igual a R$100. E o 100% que eu preciso saber quanto eu entro na operação? X, multiplica cruzado e já era. E já era. Perfeito? Pegaram a visão? É aqui, pessoal, ó, para poder a ferramenta, é posição comprada e posição vendida. Vocês vão vir aqui em ferramentas de previsão e medição e vão vir aqui embaixo, ó. Aqui em cima, na verdade, posição comprada, posição vendida. Montou uma compra? Ó, comprinha. Isso, exemplo. Posição vendida, por exemplo, peguei aqui uma venda nesse ponto. Aí take, stop. Aí aqui a porcentagem do stop, 1,17%. Porcentagem de take, 9,91%. Perfeito? Entendi. O risco retorno é referente ao meu stop, não ao meu valor todo da entrada. Perfeito, exatamente. O risco retorno, pessoal, ele relaciona o seu stop loss com o seu take. Se você, aqui nesse caso, galera, ó, 2% de stop. Se eu estou alavancando 20 vezes, quanto que é o meu stop loss? 20%. Referente ao que eu arriscar, ao que eu alocar na operação. Quando você coloca lá quando você rola lá aquela engrenagem e seleciona quando você quer entrar na operação. Seu stop loss vai ser de quanto? 20%. Por quê? Porque você alavancou 20 vezes. Você alavancou 20 vezes, então seu stop loss aumenta. Mas, consequentemente, seu take também aumenta. Então, nesse caso, o seu stop loss ele foi de 20% e o seu take, pessoal, ele foi de 8,29% vezes 20, porque você alavancou. Alavanca o stop, alavanca o take também. Então, ó, seu take vai ser de 165%, arriscando 20%. Então, quanto que está o risco retorno? Ó, basta dividir por 20, risco retorno aqui de 8,29 vezes. Perfeito? Pegaram a visão, galera? Aí na Binance, galera, é o seguinte. Se o seu stop loss, vamos supor, ó, perfeito, linda, boa pergunta, Alessandro. Show. Seguinte, galera, vamos lá. Eu falei com vocês podem escolher alavancagem, porém tem um limite. Se você quer alavancar, por exemplo, aqui 100 vezes, não vai dar certo, porque o seu stop loss vai ser de 200%. Não dá. O máximo que a Binance aceita é 80%. Se o seu stop loss ele representar 80% ou mais
do valor que você alocou na operação, você é estopado por liquidação. A Binance te liquida. Porque o que ela entende, pessoal? Ela entende o seguinte, caraca, a pessoa entrou aqui na operação e está perdendo 90%, tá perdendo 80% de tudo que ela alocou. Ela vai quebrar, não sei o que, ela vou ter que estopar ela. Aí ela vai te estopa, isso se chama stop compulsório. Ela faz uma chamada de margem, te estopa por forma compulsória e você ainda paga uma taxa por essa seragem compulsória, né? Então, o seu stop loss, pessoal, ele tem que ser no máximo 80%, no máximo. Então, qual que é a alavancagem máxima que eu poderia alavancar aqui? 40x, ficaria no prego, mas sempre alavanca menos, deixa chegar a 80%. Então, a alavanca, por exemplo, ali nesse caso, o máximo, por exemplo, 35 vezes, tá perfeito. Ia ser aqui um stop loss de 70% para um gain agora de 8,29 vezes 70% para um gain de 500 e de 80%. Beleza? E um stop de 70%. Show? No seu gerenciamento, você entra sempre com o mesmo percentual de sua carteira. Quais são os critérios que determinam o seu valor de entrada? Então, eu sempre olho o stop. Então, por exemplo, o meu stop loss em cada operação, ele gira em torno ali, ele vai no máximo de $1.000 por operação. Então, assim, tem operação que eu stopo 1.000, tem operação que o meu stop tá de 500, tem operação que o meu stop tá de 600 e pouco, 700, varia entre 500 e 1.000, porém nunca passa de $1.000, tá? Não até o momento. Consequentemente, conforme eu vou aumentando o meu patrimônio, eu vou aumentar meu stop também. Tem uma operação que eu já risquei mais? Sim, teve uma operação que eu lucrei $8.000, até postei no Instagram. Foi minha maior operação. Nessa eu tinha arriscado $1.000 e poucos. Era uma operação muito top, muito contextualizada, então eu pesei um pouco mais a mão. Mas o gerenciamento em futuros, pessoal, ele é muito simples. É simplesmente o quê, pessoal? Você colocar o seu saldo, definir o seu saldo na Binance e, por exemplo, coloquei R$ 1.000 de saldo lá. Então eu vou arriscar em cada entrada 5%. Eu recomendo para vocês, pessoal, no máximo 5%. Se for um capital pequeno, até R$ 500, você pode arriscar 10%. Por quê? Está com capital menor, infelizmente, vai ter que assumir mais risco. Agora, se você está com um capital de R$ 1.000, por exemplo, trabalha com 5%. R$ 50 de stop em cada operação. Ponto. Coloque isso de forma fixa. Sempre R$ 50 de stop em cada operação. Isso é muito simples de você fazer. Por quê? Basta fazer a regra de 3. Tá com stop lá de 3%, ó, 2,38%, você simplesmente vai definir a alavancagem. Minha alavancagem aqui, ó, eu quero que ela seja de, 30%. Dá para alavancar 30%, não vai passar do preço de liquidação, então 30%, ó, vezes 30. Ou seja, não, aqui passou. 2,88 vezes 25. 72% de stop. Então, 72% representa o meu stop. Representa o meu stop, certo? Cadê a porcentagem? Ué? Aqui. Representa o meu stop. Quanto você quer stopar? R$ 50. Porém, com quanto eu preciso entrar? Qual valor eu preciso entrar para 72% representar R$ 50? Ou seja, qual valor eu preciso entrar? 100%. Como eu não sei qual valor é, eu vou chamar de quê? De X reais. Agora eu vou lá e multiplico cruzado. Ou seja, 72x é igual a quê, pessoal? É igual a 100 vezes 50. Então, 72x é igual, ó. Então, agora, 100 vezes 50, 5.000. 72x é igual a 5.000. Então, x é igual a 5.000 dividido por 72. Simples assim. Então, ó, 5.000 dividido por 72. Eu vou ter que entrar na operação com R$ 69 para eu perder os R$ 50 com um stop de 72%. Simples assim. A partir do momento que você escolheu a alavancagem, multiplicou pelo stop loss, acabou. Esquece a alavancagem, ela não importa mais. Você já sabe quanto você vai perder, agora é só você só precisa saber quanto você precisa entrar na operação. Fechou. Pronto. Pegaram a visão, pessoal? De uma vez por todas, todo mundo entendeu? Alguma dúvida?
Desculpa um pouquinho a voz, eu tô com a garganta muito ruim, por isso que eu não comparecer na live de ontem. Entendi para sempre. Aê. Guilherme, revendo, cara, eu tenho certeza que você vai pegar a visão. E com prática também, galera. É muito simples. Depois que vocês entenderem, vocês vão falar assim: caramba, era isso, tal, perfeito, entendi, perfeito. A questão do 80%, Fernando, é o seguinte: quando você perde, chega a perder 80% do valor que você alocou na operação, então, por exemplo, você alocou aqui na operação os R$ 69 que a gente fez a conta, certo? Dos R$ 69 que a gente fez a conta. Se você está com seu stop loss de, por exemplo, de 82%, você não vai conseguir stopar no 82%. Você vai ser stopado antes. Por que você vai ser stopado antes? Porque a Binance ela sempre te estopa quando você perde 30% do que você alocou. Por quê? Porque existe o preço de liquidação. O seu preço de liquidação é o ponto máximo que você pode chegar de loss. Porque atingido aquele ponto de liquidação, você automaticamente será estopado pela Binance. E esse ponto de liquidação, ele se encontra em 80% do que você entrou na operação. A margem, galera, representa quanto você entrou na operação. Se você entrou com R$ 100 e está perdendo R$ 10, quanto que você está de margem para trás? 10%, porque R$ 10 representa 10% de 100. Se você está perdendo, por exemplo, R$ 70, você está perdendo quanto? 70%. Se você está perdendo R$ 79, você está perdendo 79%. Se você perder mais R$ 1, chegar em 80%, a Binance automaticamente vai te stopar. Então, sempre que vocês fizerem a conta para saber qual alavancagem vão utilizar, definir a alavancagem, o seu stop loss ele nunca pode passar de 80%. Senão, vocês vão ter que adicionar a margem na operação para o seu preço de liquidação subir. O seu preço de liquidação, pessoal, ele nunca pode estar acima do seu stop. Ele sempre tem que estar abaixo. O mercado primeiro atinge seu stop. Não pode atingir o preço de liquidação com seu stop abaixo. Por quê? Senão você vai ser estopado sem atingir o stop técnico. Perfeito? Sim, se o stop loss ele for de 0 poucos por cento, você pode alavancar 100 vezes. Só não pode passar o quê? De 80% o seu risco, a sua margem na operação. Perfeito? Isso aí, galera. Show de bola. Vamos dar uma olhada agora em alguns ativos, tá? Vamos dar uma olhadinha na VET STT. Galera, deixa eu ver só o que vocês mandaram. Uma dúvida, margem isolada ou cruzada? A margem isolada, galera, a margem isolada é o seguinte, a margem isolada, você vai sem, a margem isolada ela leva em consideração a margem, ela é em consideração ao valor que você alocou na operação. Na cruzadas, a margem, ela é em relação ao valor que você tem na conta. Então, vamos supor, entrei na operação com R$ 1.000 e tenho de caixa na Binance 10 mil e entrei na margem cruzada. Se eu estou perdendo, por exemplo, R$ 500, eu estou perdendo, na verdade, quanto que representa R$ 500 em cima de 1.000? 50%. 50%. Porém, como eu estou em cruzadas, isso vai representar em cima dos 10 mil, em cima do que eu tenho na conta de futuros. Então, R$ 500 em cima de 10 mil representa quanto? 5%. E não os 50%. Se eu tivesse na isolada, seria 50%. Por quê? Porque a referência na isolada é o valor que você alocou na operação. A referência na cruzadas é o valor que você tem de caixa. Essa é a diferença. Eu gosto de operar só isolada. Eu só opero isolada, mas é aquele negócio. Você nunca pode deixar o seu stop loss ficar abaixo do preço de liquidação. Senão você vai ser liquidado antes da operação chegar no seu stop loss técnico. Beleza? Qual a diferença de ativos com perpétuo no final do ativo com os que não tem? O perpétuo é que está disponível para você poder operar no futuros. Beleza? Estou enxergando muito mais com técnica essas questões depois que entrei para o time. A técnica ajuda demais no psicológico, gerenciamento e afins. Exatamente, a técnica que vai te liberar, vai te libertar, né, galera? Perfeito. Show de bola. Média móvel exponencial de nova, você procura identificar o que? A média móvel de nova é uma rastreadora de tendência micro. Então, ela vai estar presente, pessoal, nos retornos do preço, beleza? Ela vai contextualizar para a gente retornos do preço.
e o fluxo micro do mercado, né? Então, ela vai estar presente, por exemplo, em aqueles pullbacks, throwbacks mais curtos, aquelas inversões de movimento rápidas. Eu gosto muito do índice dólar, contextualiza bastante. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na Phantom, pessoal. Ó, a Phantom explodiu, né? Teve uma alta aí muito forte. Phantom veio trabalhar aqui agora. Ó, provavelmente buscou regiões de volume. Vamos marcar aqui o volume profile, pessoal. Ó, pegando aqui até o semanal mesmo. De toda essa alta que o preço teve, ó, toda alta, passando para o diário, olha que coisa linda, pessoal, olha como é que o volume segura o preço. Onde estava a POC, pessoal? A POC, a região de maior volume, a faixa de maior volume, ela estava exatamente aqui. Então, o mercado ele veio segurar exatamente na POC, confluenciando também com uma retração de Fibonacci, ó, vamos ver, uma retraçãozinha aqui de 61,8%. Se a gente colocar na média dos pavios, ó, a retração de 61 foi cravada, passando para o diário, possibilitaria o quê, pessoal? Uma compra nesse ponto, stop loss abaixo do último fundo e o take macro, pessoal. Qual o take macro disso aqui? Ó, já estamos começando a desconfigurar a baixa, já perdemos essa LTB, falta só o mercado fazer aqui um pivô mais claro, tá? Fazer um pivô mais nítido, já que ele fez fundo da semana anterior e perdeu o topo. Porém, agora que ele perdeu a LTB, o ideal agora é ele retornar, fazer aqui um apoio nas costas da LTB, um throwback, e depois continuar com o movimento rompendo o topo que ele deixou antes de fazer o retorno nas costas da LTB. Aí vai trabalhar um pivô bem articulado, após perder a LTB, fechou acima da média móvel de 80, que é também uma segurança de uma tendência. Um pivô de alta, pessoal, verdadeiro, é aquele pivô de alta que ele ocorre, que ele tem também, que o mercado também perde a LTB e fecha acima da média móvel de 80. Isso é um pivô de alta verdadeiro. Um pivô de baixa verdadeiro é quando o mercado perde também a LTA, fecha abaixo da M80 e faz o pivô de baixa. Aí ele é um pivô verdadeiro. Beleza? Então, nesse caso, stop loss abaixo do último fundo e o take, pessoal. Bom, o take aqui a gente poderia o quê? Projetar toda a pernada impulsiva. Vamos para o gráfico semanal de novo, porque aqui está com menos ruído. Ó, vamos pegar aqui essa impulsão do preço, projetar lá em cima também na média, projetar aqui agora na mínima. Nosso primeiro alvo, 61,8%, confluenciando com o topo histórico, dando aí 5,3040 vezes o risco. O segundo alvo em 100%, dando aí 8,89 vezes o risco. Um trade com embasamento em região de volume, região de liquidez também, tá? Já que a gente tem aqui, ó, a gente teve aqui uma estrutura de acumulação inclinada, tá? Uma bandeirinha que o mercado fez. Olha, a gente tem bastante concentração de ordens em 50%. Então, em 50% daria mais ou menos dessa região. Aqui era uma região de liquidez para o preço, confluenciando com uma região de suporte dada por essa grande faixa de volume, mais a retração de Fibonacci de 61,8%, também atuando como suporte ao preço. Compra, stop abaixo do último fundo, takes, alvo 1, alvo 2, um lindo trade na FTM, tá, galera? O lindo trade que é pelo gráfico diário. Ethereum, Matic. O Matic foi embora, hein? Matic foi que foi. Esse trade eu cantei também lá no telecast mês passado, tá? Lindo trade. Ó, a One, como tá o One? A One também perfeita, show de bola. Voltou tudo aí ao ponto de entrada. Show de bola. Matic, pessoal, teve um contexto bem interessante, que foi o seguinte: o ativo ele perdeu essa LTB, tá? Dada por esses topos descendentes. Estava trabalhando aqui num triângulo simétrico. No semanal tá um pouco mais nítido esse triângulo, pessoal, ó. Fundos ascendentes, topos ascendentes. O mercado veio, perdeu esse triângulo, perdeu o triângulo, pernada impulsiva, retestou a região aqui, confluenciando com o que, pessoal? A gente tinha a POC de todo o triângulo, exatamente nesse ponto que o mercado veio se aproximar,
Porém, a gente tinha aqui, ó, a POC nesse ponto, mas a gente tinha uma bela faixa de volume também, quase igual a POC, acima. Muita gente acha que o volume profile a gente deve contextualizar apenas POC. Não, a gente pode contextualizar também, pessoal, uma faixa de volume. Se a gente tem uma faixa de volume que ela tem bastante volume, que ela é tipo a POC, ela é grande igual a POC, igual essa, por exemplo, ela também atua como um forte suporte para o preço, confluenciando com mais uma faixa de volume, ó, dessa impulsão de alta, que estava nesse ponto, nas costas da LTB e na retração de Fibonacci de 61,8, possibilitando uma compra nesse ponto, stop loss configurado abaixo dessa regiãozinha aqui de fundo. Por quê? Porque o mercado poderia vir testar essa região de fundos e também a POC. Porém, ele ainda não teria estopado, porque o seu stop loss estava protegido abaixo de uma região de possível busca do preço. A gente tem que sempre se proteger, pessoal. Um bom stop loss, ele é onde? Ele é onde um bom stop loss, ele é sempre quando você tem alguma coisa te protegendo, alguma região te protegendo. Então, se você está comprado, o que é um bom stop loss? É um stop loss que ele se encontra abaixo da primeira região de suporte que tem abaixo do seu ponto de entrada. Um bom stop loss para uma venda é um stop loss que ele se encontra acima do primeiro ponto de resistência, acima do seu preço de entrada. Então, pegando uma compra nesse ponto, stop loss configurado abaixo da região de suporte que o mercado pode vir a testar. E o take, galera, o take da flâmula, do triângulo simétrico, galera, a gente pode trabalhar com qual take aqui que eu trabalharia? Projeta esse movimento de impulso a partir aqui da mínima da contração. Tá? O mercado buscou o primeiro alvo, o segundo alvo já. Essa é uma forma de projetar alvo. Segunda forma, aqui pelo diário, a gente pode projetar essa pernada de impulso a partir aqui da contração também. Tá? Tendo como primeiro alvo 61,8%, segundo alvo o mercado cravou. Olha que coisa mais linda, pessoal. Igual uma pinça. Veio buscar um retorno. Onde foi o retorno? Aqui na média móvel de 80, possivelmente também em regiões de volume, ó, vamos ver. Olha que lindo, pessoal. Olha onde estava a POC. Olha que coisa linda. O mercado veio, buscou essa faixa de volume. A gente estender aqui o volume profile, pegar aqui até a alta. Olha que lindo. A gente tinha bastante volume nessa região, confluenciando com a média móvel de 80 e o MLTA também, ligando aqui esses fundinhos ascendentes, ó. O mercado veio cravar na região, juntamente com o Fibonacci aqui de 79, quase 61,8 quando visualizou aqui, ó, na média dos pavios. Fez aqui esse reteste, possibilitando aqui até mais uma compra, ó, na LTA, na média móvel de 80, stop loss configurado abaixo dos fundos. E o take, pessoal, como a gente trabalharia esse novo take? Projetaria essa última pernada de impulso a partir aqui da mínima da contração, tendo como primeiro alvo 61,8, segundo alvo em 100%, dando aí 3,7 vezes o risco. Uma sequência de trades com embasamento em volume profile, linha de tendência, Fibonacci retração e expansão de Fibonacci para definir alvos aqui na Matic. Tudo isso no gráfico diário, então trades tranquilos que não afetam o psicológico, gráfico diário, dá para operar no mercado à vista mesmo, porque ó, 59% de gain para 16% de loss. Perfeito. Valeu, Chico. Feliz Natal, mano. Sim, sim, Alexandre. Deixa eu ver essa análise, João. Cara, aqui na Dodge, tá? Essa Dodô, na verdade, né? Bom, na Dodô a gente consegue perceber o quê, pessoal? Que o mercado, ele estava trabalhando aqui, ó, ele fez aqui esse topo, tá? Fez aqui esse fundinho, na verdade, com muito volume. Aí o mercado veio trabalhar fazendo topos e fundos ascendentes, porém olha o volume, pessoal, decrescente, ó, o volume foi diminuindo. Então a gente estava tendo perda de interesse aqui, mostrada pelo volume financeiro. Quando o mercado começou a cair, a gente teve um volume, de certa forma, decrescente, tá? Quando o mercado começou a corrigir um volume flat, abaixo da média de volume, então esse volume aqui, pessoal, ele foi super bonito para poder contextualizar o quê? Operações de queda, tá? Porém, o que faltou aqui foi um ponto mais contextualizado, tá? Foi um pontinho mais contextualizado, como por exemplo, o ideal seria, se aqui tivesse, pode marcar, né? Deixa eu ver essa análise aqui. Deixa eu abrir no meu. Vamos refinar ela aqui juntos, ó.
O ideal também, pessoal, para a gente ter uma boa cunha, é o quê? É a gente ter a mercado faz uma pernada de impulso, tá? Nesse caso, a gente teve uma cunha não tão bonita, porque não foi uma cunha muito bem trabalhada. Uma cunha bem trabalhada é qual? É onde o mercado faz uma pernada impulsiva, uma primeira onda de impulso, faz uma correção, faz mais uma onda de impulso, faz uma correção, faz mais uma onda de impulso. Ou seja, a gente teve o que? As pernadas de impulso perdendo amplitude, a marcação da linha de retorno, ela veio aqui na onda 1, a marcação da linha de tendência ligou aqui os fundos, mostrando que o mercado estava perdendo amplitude, ou seja, ele fez aqui uma pernada de, por exemplo, 7%, depois fez uma de 5%, depois fez uma de 3%, ou seja, as pernadas de impulso foram perdendo amplitude. O que mostra para a gente, pessoal? Presença de força compradora, as pernadas de alta, porque a demanda ela é representada por pernadas de alta. Então, se a gente tem as pernadas de alta perdendo amplitude, a gente percebe o quê? Que a demanda está saindo de cena, que a demanda está ficando mais fraca, que a demanda está perdendo interesse em negociar com o mercado de alta. Então, isso aqui sugere para a gente o quê, pessoal? Operações de venda, um contexto vendedor, pois está presente aqui sinais de fraqueza dessa tendência de alta. A gente pode conferenciar isso com o quê? Um RSI andando divergência, um volume financeiro decrescente. Sempre que o volume financeiro estiver decrescente, ele vai estar mostrando para a gente, pessoal, uma fraqueza, uma perda de interesse. Beleza? Aqui na Dodô, na verdade, vamos traçar um volume profile dessa tendência de alta que o ativo vinha trabalhando, ó, de toda a alta. A gente tem bastante volume, exatamente onde o mercado parou agora, tá nessa regiãozinha, dando um pouquinho mais de contexto para venda. Aqui o mercado estava trabalhando aqui no canalzinho, tá? Uma espéciezinha de bandeira, tá? Uma acumulação inclinada contra essa tendência vigente aqui. A gente pode perceber que durante a alva do preço, o volume ele foi totalmente flat, então o volume não foi crescente nem decrescente, ele foi flat, foi fraco, abaixo da média. Aqui em topo a gente teve bastante volume onde, quando o mercado começou a cair, agora que o mercado está recuando, um volume flat novamente, tá? Apoiado em região de volume, uma LTBzinha aqui também, tá? Temos uma LTB também atuando aí no preço, perfeito? Até o ombro, cabeça, ombro também a gente pode especular, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito nesse ponto. Para trabalhar com o alvo aqui de queda, pessoal, qual seria o alvo? Projeta essa pernada de impulso aqui, a partir da máxima da contração, tendo como primeiro alvo 61,8%, segundo alvo aqui o 100%, e os alvos seguintes atuando também no mercado. Sempre bom influenciar o Bitcoin, então o Bitcoin ele se encontra no momento ó, com volume decrescente, RSI também divergente, em forma de deriva. Então temos o Bitcoin trabalhando em uma deriva, com volume decrescente, divergência altista, sugerindo para a gente movimentações de baixa. Vamos ver o seguinte, pessoal. Caso o Bitcoin ele feche abaixo, vamos traçar aqui o volume profile. Ó, a gente tem muito volume nessa região, então o Bitcoin se encontra em faixa de grande volume. O ideal seria o quê? A gente ter o ativo perdendo as regiões de volume, retestando alguma região de volume ou alguma região de resistência, como por exemplo as costas CLTA, e depois trabalhando em queda. Caso o Bitcoin faça esse movimento, ele vai favorecer o quê, pessoal? O short na Dodô. Beleza? Show de bola. POC significa Point of Control, é a região de maior volume do indicador Volume Profile. Nesse caso, qual é a POC? É onde tem a maior faixa de volume, ou seja, a POC é exatamente esse ponto aqui, onde o mercado veio segurar perfeitamente. Região de volume, pessoal, são ótimas regiões para a gente poder contextualizar, níveis de suporte ou níveis de resistência, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Analisa o ano, com a média no volume. Média móvel de 20, tá, galera? Média móvel de 20 é que eu uso no volume. Eu gosto dela, é muito boa.
porque ela vai te dar uma referência, né, dos últimos 20 candles, né, do volume dos últimos 20 candles. Perfeito. E depois a aluna, por gentileza. Deixa eu ver a aluna. A aluna seguiu isso tudo perfeitamente, ó. Ó, coisa linda, hein? Foi que foi. Trabalhou lindamente aqui no estudo, ó. Perfeito. A aluna pessoal, né, como eu estava marcado aqui, se encontra numa onda 5. No momento fazendo aqui até uma trap, né, uma trap aqui no topinho da onda 3, tá? Tá fazendo aqui uma trap, porém subindo com muito volume, não pegaria essa venda. Esperaria o mercado rejeitar, demonstrar melhores sinais de fraqueza dessa alta, tá? Porque é bem complicado a gente querer cravar topo, ainda mais com um mercado que não apresentou muito fraqueza, né? Então a gente teve diferença no RSI, porém era o volume ele foi renovado, né? Então não foi muito bonito o volume aqui, para baixa. O preço trabalhou com volume de forma até crescente, uma alta forte, a gente pode perceber que quando o preço subiu, ó, volume subindo. Quando o mercado agora fazendo agora esse pullback, esse reteste nas médias, ó, volume alto, ficando acima da média, ficando maior, inclusive, que o volume da queda. Então, o volume alto, mostrando interesse aqui nesse candle, interesse comprador, desfavorecendo essa venda. A operação bacana na lona que a gente teve foi aqui nesse ponto, né, que a gente se encontrava, ó. Era uma região de grande volume aqui, tinha bastante faixa de volume aqui, foi onde o mercado até segurou, pessoal, olha que perfeito, ó. Olha que coisa linda. Confluenciando com uma retração de Fibonacci aqui de 50%, ó, 50%, uma retração macro de 38,2%, ó, coisa linda, 38,2%, uma LTA também no contexto de suporte ao preço. Olha que lindo, mercado trabalhando em canal, possibilitando o quê, pessoal? Uma compra nesse ponto, stop loss abaixo desses fundos e o take. Bom, o take eu trabalharia aqui, pegaria a última impulsão do preço, projetaria a partir da mínima, primeiro alvo foi cravado, dando aí 4,20 vezes o risco retorno. Caso fosse conduzir mais a operação, o próximo alvo seria em 100%, dando 6,17 vezes o risco retorno, ou até mesmo o próximo alvo na linha de retorno do canal, porque é um ponto de resistência projetado. Igual eu falei com vocês, pessoal, ó, marcamos LTA ligando fundos ascendentes, apenas 2 pontos, ó, 2 pontos para CLTA, definir a angulação. Agora eu posso o quê? Projetar a partir do topo mais alto. Assim eu vou ter um nível de resistência projetada que pode trabalhar como super resistência ao preço. Beleza? Cara, a melhor forma de usar, Maria, a melhor forma de usar o perfil de volume range fixo é vocês traçarem, pessoal, em movimentos impulsivos para contextualizar correções do preço. Igual aqui, ó, movimento impulsivo, movimento corretivo do preço, tracei volume profile na impulsão para contextualizar a correção, tendo aqui um nível de suporte. Então, a melhor forma de utilizar o volume profile é assim, marcando sempre em impulsões do preço para contextualizar retornos do preço e continuação do impulsão anterior. Acreditando também na estrutura de preço, né, pessoal? Aqui, ó, AB, BC, CD, um padrão de ABCD simples, onde o mercado tende a buscar o nível de 100%. Galera, é muito conceito, né? Muita coisa, tipo assim, igual como você projeta esses alvos com extensão e tal, é coisa que precisa de uma aula para poder falar sobre, né? Precisa de horas para poder falar sobre. Horas não, 1 hora que eu gasto para falar sobre um tipo de alvo de Fibonacci. Volume profile, 1 hora também. Então, assim, a gente tenta ao máximo trazer os conteúdos de forma mais objetiva possível, porque a gente não tem tempo, né? É uma sala, tá? Uma sala de estudos, mas a gente busca sempre ao máximo agregar o conhecimento da forma que pode. Perfeito? Galera, vou indo nessa. Agradeço, Feliz Natal. Tamo junto, Carlos. Muito obrigado, cara, pela presença. Feliz Natal também. Também vou indo nessa, pessoal. Meus pais chegaram aqui agora, a gente vai fazer um almoço. Mas antes, galera, eu queria só um minutinho, pessoal. Eu só vou pegar meu celular ali e volto agora. 1 minuto.
Galera, então a aula de hoje foi essa, tá, pessoal? Ela foi totalmente gravada, eu vou disponibilizar para vocês lá na área de membros, lá da QIFI, beleza? Eu quero que vocês, pessoal, deixa eu ver quantas pessoas estão no Zoom, 86 pessoas no Zoom. Quero que vocês mandem, galera, um feedback da aula de hoje, tá? Mandem no chat aí um feedback da aula de hoje. Todo mundo mandando aí no chat. Mandem aí, pessoal, feedbacks da aula de hoje. Superando expectativas como sempre. Estamos aí com 80 pessoas no Zoom. Galera aí adorou, muito conhecimento, foi tudo gravado, pessoal. Vai estar disponível para vocês lá na QIFI. Muita análise, muita prática, muito conceito técnico, muita visão gráfica. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Ótimo Natal, ótimas festas. Tamo junto, galera. Só o começo. A galera adorou. Tamo junto.